Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o Salmo 24. O Salmo 24, ele é lindo, ele é maravilhoso. É um salmo que fala sobre o poder do nosso Deus, o poder do Criador, da glória dele, quem que pode habitar com ele, qual que é o perfil dessa pessoa que pode habitar com ele e quem é o Rei da Glória e algumas características dele. É fantástico. Bom, gente, o Salmo 24, ele é um salmo messiânico também, como o Salmo 22 e o Salmo 23, porque ele vai se cumprir em Jesus, ele vai se cumprir com o Messias, com a vinda do Messias, né? Davi, quando ele foi escrever o Salmo 22, o Salmo 23 e o Salmo 24, com certeza ele foi inspirado por Deus para colocar algumas coisas que iam se cumprir em Jesus há 1000 anos lá na frente. Se você não assistiu o vídeo sobre o Salmo 22 e o 23, para esse aqui, vai lá, assiste o 22 e o 23, aí você vem e fecha com o Salmo 24. Você vai entender, vai ser tremendo, tá bom? Bom, gente, o Salmo 22, ele vai falar o quê? Ele vai falar de Jesus como o nosso Salvador, aquele que morreu por nós, para nos salvar. O Senhor Jesus, ele cita o Salmo 22 quando ele está na cruz do Calvário. Ele diz, Deus meu, por que me desamparastes? Ele fala ali sobre o Salmo 22. Ali se cumpre o que Davi tinha escrito anos e anos atrás. O Salmo 23, ele já vai falar de Jesus como o nosso bom pastor. Ele vai falar daquele que nos protege, daquele que nos livra do vale da sombra da morte, daquele que, se eu estou com ele, eu não temo. Ele vai falar desse Jesus que quando eu tenho ele comigo, quando eu foco, quando eu ando com ele, eu não preciso ter medo de nada. Ele vai falar que eu sou a ovelha dele e que ele é meu pastor. Jesus cita o Salmo 23 quando ele está dando um sermão e usa uma parábola para falar como ele nos ama. Ele diz, eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor, ele se alegra quando ele encontra a ovelha perdida. E essa ovelha perdida sou eu. Essa ovelha perdida é você. E aqui no Salmo 24, ele vai falar de um Jesus que é o Criador do céu e da terra, vai falar desse poder desse Deus, do Rei da Glória, vai falar dos seus portais celestiais. E é lindo, é magnífico. Então vamos lá, gente? Eu organizei o Salmo em 3 partes. Eu coloquei a primeira parte aqui. Eu coloquei a primeira parte da seguinte forma: Deus e sua criação espetacular. 2. Quem pode habitar como Criador em sua casa, o seu monte? 3. O Rei da Glória e os seus portais antigos. O primeiro tópico vai do versículo 1 ao 2, o segundo do 3 ao 6 e o terceiro do 7 ao 10, ok? É importante que você saiba que é um salmo de Davi e não se sabe ainda em qual contexto ele escreveu esse salmo, mas alguns estudiosos acreditam que foi quando Davi trouxe de volta a Arca da Aliança para o meio do povo de Israel. E foi, assim, motivo de grande festa, né? A Arca da Aliança, gente, ela significava a presença de Deus no meio do povo. Dentro da Arca estavam as tábuas dos 10 mandamentos, o cajado de Arão que floriu e um jarro com maná, que foi um alimento que o Senhor, Deus, forneceu para o povo quando eles estavam no deserto. Logo após eles terem sido libertados do Egito, onde eles sofriam nas mãos do faraó como escravos, certo? Bom, gente, e é importante que você saiba também que o Salmo 22, o Salmo 23 e o Salmo 24 são salmos messiânicos, como eu comentei para vocês, que eles se cumpriram em Cristo, certo? Então vamos lá, gente. Número 1, Deus e a sua criação espetacular. Aqui, versículo 1 já inicia assim, ó. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os seus habitantes.
Ele próprio fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre os rios. Então aqui está falando do quanto que o Senhor firmou o mar, firmou os rios, para que a gente pudesse ter terra e habitar aqui neste mundo, porque tudo era água. Então ele separou a água da terra e nos deu terra seca para que a gente possa habitar nelas. Ou seja, tudo pertence a ele, gente. Quando Davi escreveu esse salmo, ele estava contemplando a criação do Senhor. Em alguns salmos eu falei sobre como Davi, ele olhava para o céu, ele olhava para a natureza e falava: os céus e a terra mostram a glória do Senhor. E aqui ele está falando, os céus e a terra foi criado por Deus e tudo que há na terra é dele. Então entenda bem, tudo é do Senhor. Eu gosto muito de ensinar as minhas filhas que o Senhor está me emprestando para que eu possa ser feliz e aprender e evoluir muito aqui na terra. Porque elas são dele. As minhas filhas são dele. Meu marido é dele. Eu sou dele. Às vezes as pessoas elas se apegam tanto à pessoa e tira o Senhor do lugar que ele merece e coloca as pessoas. E quando elas perdem essas pessoas, elas perdem o chão, elas perdem a vida. Nós não podemos tirar a glória de Deus de primeiro lugar da nossa casa, de primeiro lugar no nosso coração. Porque quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, nós vamos amar as pessoas da forma correta. Vamos amar ela profundamente, porque nós amamos Deus antes dela. Entendeu, gente? Eu coloquei um vídeo aqui há um tempo atrás já, nem lembro quanto tempo, mas procure aí. Quando a gente ama o Senhor da forma certa, a gente ama todas as outras pessoas também da forma certa. O Senhor, ele tem que ocupar o primeiro lugar. Então eu falo para as minhas filhas, vocês são de Deus, mas ele me emprestou vocês para que eu possa ser tão, mas tão feliz aqui, enquanto eu passo por aqui. Ele me deu essa casa, ele me deu todos os bens materiais que a gente tem, foi o Senhor que me deu. É dele e ele está me dando, está me emprestando para que eu possa usar e usufruir da vida. Você entendeu, gente? Quando a gente entrega para o Senhor a glória dele, a gente é cada vez mais próspero, a gente é cada vez mais abundante e ele preenche. É como ele diz no Salmo 23, quando Davi se expressa: o Senhor é meu bom pastor, de nada eu sentirei falta. E realmente, quando ele preenche tudo, de nada a gente sente falta. Significa que você não tem tristeza? Você vai ter tristeza, mas você passa por ela sentindo a presença de Deus e todo aquele anseio do seu coração é preenchido. Você não fica no profundo abismo de escuridão, porque ele te sustenta, tá bom? Bom, gente, tópico 2. Quem pode estar com o Criador? Quem pode habitar com o Criador? Aqui no versículo 3. Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode ficar de pé no seu santo lugar? Então aqui, quando Davi está falando essas palavras, ao mesmo tempo ele está pensando nas pessoas, que naquela época a gente sabe que era muito difícil, ele era muito perseguido. E tinha muitas pessoas ainda ali no meio de Israel que cultuavam outros deuses, sempre o povo de Deus foi atacado. Por isso que a gente não pode deixar portas abertas nem janela aberta, porque o inimigo ele entra e suga toda a sua energia, suga tudo que você tem de bom e te afasta de Deus, porque esse é o plano, certo? O plano dele. Então aqui ele está falando: Senhor, quem que pode habitar? Quem que pode subir ao monte? Quem pode estar com o Senhor? E aqui, gente, eu me lembro de Moisés, quando Moisés subiu no Monte Sinai, que o Senhor entregou as tábuas dos 10 mandamentos para ele e ele teve que se abaixar no meio de 2 rochas para que o Senhor pudesse passar por sobre elas e ele permanecesse vivo. E ele alertou o povo sobre o risco das pessoas que estavam embaixo de tocar no monte, porque eles poderiam morrer. Tamanha é a glória do Senhor. Esse é o nosso Deus. É um Deus que um ser humano como eu, como você, né? Lógico, tem as suas exceções, porque Deus é Deus, mas ele esclarece que a gente não pode simplesmente chegar na presença do Senhor e permanecer vivo.
porque tamanha é a glória de Deus. Esse é o Deus que nós temos. Esse é o Deus, um Deus poderoso desse, gente. Um Deus tão poderoso que pode coisas sobrenaturais, surreais, sua mente nem pode imaginar, porque transcende o nosso entendimento. Mas é esse um Deus que você hoje tem acesso, que você pode falar e Ele te ouve. Só que, como que está a tua fé? Você tem pedido para Ele regar e aumentar a sua fé, porque a fé é um dom de Deus. A gente tem que pedir para Ele: Senhor, aumenta, me ajuda na minha falta de fé. A gente tem que estar regando a nossa fé, a gente tem que estar regando, para que a gente possa crer nas grandezas do Senhor, para que a gente possa crer nesse poder espetacular de Deus. Entendeu, gente? E esse é um Deus que está aqui, que está disponível para mim e para você, que bate na sua porta, pedindo para entrar, para que possa cear com você, estar com você, caminhar com você. Então eu acho que aqui, depois que Davi ele pensa quem pode, o Senhor, dá uma resposta para ele. Então, inspirado por Deus, Davi responde: qual que é o perfil dessa pessoa que pode subir e habitar com o Senhor? Essa pessoa que pode caminhar com Ele, essa pessoa que pode ter uma conexão e unidade com Ele. Ele responde aqui no verso 4: aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, e não se entrega à mentira, nem age com falsidade. Este receberá do Senhor a bênção, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Estes são aqueles que o buscam, que procuram a sua face como Jacó, ó Deus. Aqui, então, ele fala pra gente a característica, o perfil da pessoa. Tem que ter um coração puro, as mãos limpas. Tem que ser uma pessoa que fala a verdade. Por isso que Jesus fala que nós precisamos ser como crianças para estar no reino dos céus. Que é delas o reino do céu, porque as crianças são assim. Criança tem um coração puro, criança tem as mãos limpas. Criança não é de ficar falando um monte de mentira, a não ser que ela aprenda. Pessoas maiores. Mas criança é inocente, gente. Então, esse é o perfil. Essa característica tem que estar em mim, tem que estar em você. A minha mão, ela tem que estar limpa. Sabe? E o Senhor, Ele nos lava. Por mais que hoje você pense assim: não, minha mão não está limpa, eu pequei, eu errei. O meu coração, Senhor, não está puro. Eu sou uma pessoa que mente. Mas Ele te lava, porque hoje nós temos essa conexão, o véu se rasgou. Antigamente as pessoas elas não podiam entrar na presença do Senhor, a não ser algumas exceções, o sumo sacerdote, e era amarrado ainda uma corda na sua cintura para que ele pudesse entrar no tabernáculo, e se acontecesse alguma coisa e ele fosse fulminado, acontecesse alguma coisa, ele pudesse ser puxado, porque ninguém podia entrar na presença de Deus. E hoje, devido ao sacrifício do Senhor Jesus, devido ao Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo, o véu foi aberto, o véu foi rasgado, e hoje nós temos essa conexão, nós podemos falar diretamente com Deus. E devido a tudo isso, o Senhor pode me lavar e me purificar como a neve de todos os meus pecados. E eu posso fechar um ciclo e iniciar um novo com o Senhor, conhecendo e caminhando cada vez mais no caminho dele, que é a verdade, que é a justiça. Entendeu, gente? Então, isso daqui não é impossível para mim, não é impossível para você, devido à morte do Senhor. Porque se o Senhor Jesus não estivesse vindo, seria impossível para nós habitar. Porque nós somos pecadores, nós somos pessoas que erram e erram e erram, e que sujam nossas mãos, e que pesam o coração, e que mentem. Mas há uma oportunidade de fazer diferente, por isso que Jesus veio e nos mostrou o caminho, porque Ele viveu aqui exatamente assim, com suas mãos limpas, com seu coração puro, e sem falsidade e mentiras. Tá? E ainda a gente vai encontrar aqui no Salmo 15 exatamente isso.
Quando Davi, ele fala aqui, ó, Senhor, quem poderá hospedar-se em seu tabernáculo? Quem há de morar no seu santo monte? Aí ele responde, aquele que é íntegro e que em sua conduta pratica a justiça, que de coração fala a verdade e não usa a língua com maledicência, que nenhum mal faz a seu semelhante, nem lança calúnia e afrontas contra seus companheiros. E ainda mais em Isaías, gente, eu marquei aqui. Em Isaías 33, de 14 a 16, você também vai ter o perfil dessas pessoas que podem habitar e caminhar com o Senhor. Ele fala aqui, ó, no começo, ele vai falar um pouquinho daquela experiência, do medo das pessoas de estarem próximo ao Senhor, de tamanha glória que Ele é. Porque ele fala, em Sião, os pecadores ficaram apavorados, o tremor se apoderou dos ímpios. Lembra que eu falei aqui para vocês que o Senhor tinha alertado o povo sobre o risco iminente deles tocarem no monte? É isso exatamente aqui. Enquanto que o Senhor estava se manifestando lá com Moisés. Aí ele fala aqui, ó, o tremor se apoderou dos ímpios. Quem dentre nós poderá permanecer junto ao fogo devorador? O fogo do Espírito Santo, o fogo ardente, que incendeia a mente, que incendeia o coração. Quem dentre nós poderá manter-se próximo aos braseiros eternos? Quem? Só quem é puro, só quem é puro de coração, que mantém as mãos limpas e que não mente, que não inventa calúnia, que não fala falso, que não faz fofoca. Gente, aí ele aqui responde, versículo 15. Aquele que anda corretamente, que pratica a justiça e fala o que é verdade, que recusa o lucro desonesto, cuja mão não aceita suborno ou qualquer exploração, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de planos e tramas de homicídios e fecha os olhos a fim de não contemplar o mal. E assim vai. Assim vai, gente. Vou parar por aqui. E são coisas que realmente a gente não gosta de ter para nossa vida. Porque sabemos que existem pessoas que andam nesse caminho. Essas pessoas vivem com uma sombra. Você pode ter certeza, elas não são felizes. Porque é impossível você ser feliz agindo desta forma. Gente, para fechar aqui, o versículo 6, estes são aqueles que o buscam, que procuram a tua face como Jacó, ó Deus. Jacó teve experiências lindas com Deus. Jacó lutou com o próprio Deus, face a face. Só que ele estava em forma de homem, em forma de anjo. E por que ele fala aqui, como Jacó? Que procuram a tua face como Jacó. Porque Jacó, ele não aguentava mais ser perseguido pelo irmão dele. Ele colocou os joelhos no chão e pediu ajuda ao Senhor. E o próprio Senhor apareceu para ele, falando, chega, você não vai mais fugir, mas vamos reparar este erro. Porque ele tinha enganado o irmão. Ele tinha enganado o pai. E a última vez que ele tinha falado com o pai foi por meio de uma mentira, falando que ele era Esaú, sendo que o pai estava cego e sentiu o cheiro de Esaú. Ele estava com as vestimentas de Esaú e tudo mais, mas ele ouvia a voz de Jacó. Então ele fez ali um plano junto com a mãe dele, mas ele sabe que ele tinha feito errado e por isso ele pagou um alto preço. E mesmo com essa luta, frente a frente com o anjo de Deus, com o próprio Jesus, ele saiu ferido, ele saiu machucado para que ele nunca se esquecesse que ele lutou com Deus, mas que o Senhor tinha o perdoado e estava andando ali com ele. Bom, gente, vamos terminar aqui. Para fechar, vamos falar sobre o tópico 3, o Rei da Glória e os seus portais antigos. Quem que é o Rei da Glória? Vamos lá? Versículo 7. Levantai, ó portas, os vossos frontões, abram-se, ó antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Sobre os portais,
Eu me imagino sempre entrando num portal para me poder conectar com Deus e visitar o trono dele. Imagina isso. Quem que é o Rei da Glória? E esses portais? Em Apocalipse fala que o Senhor vai sair por meio das nuvens e todo mundo verá o próprio Deus montado num cavalo branco. Versículo 8. Quem é o Rei da Glória? É o Eterno, o poderoso e valente, Deus forte, o bravo das guerras. Você está entendendo quem é o seu Deus? Ele é o valente, ele é o Senhor dos exércitos, ele é o bravo das guerras, ele é o Deus forte. Esse é o Rei da Glória, ele é o nosso Senhor, é o nosso Deus. Bom, gente, o Salmo 24, ele está falando sobre esse Deus Criador, que de tudo pertence, inclusive os portais antigos. Eu estou aprendendo muito sobre os portais. Esses portais, eles estão abertos, tanto para mim como para você. São portais espirituais, dimensionais, celestes. E os anjos passam por eles. Estão aqui com a gente. Existem anjos aqui com a gente. Existem anjos disponibilizados por Deus para mim e para você. Não se esqueça disso. Os anjos, eles estão aqui para nos servir. O Senhor colocou a gente menor que os anjos, eles são maiores que a gente, mas nós somos muito amados e preciosos para Deus. Ele deixou esses portais abertos, que abram os portais para que entre o Rei da Glória na sua casa, na sua família, no seu coração. Em nome de Jesus, que você possa entender o poder desse salmo, que você possa entender quem é o Deus que se disponibiliza para mim e para você. Que em nome de Jesus você possa entender o poder desse Deus que está em ação dentro de você, que abra os seus portais na sua casa, para que o Rei da Glória entre no seu coração, da sua família, assim como na minha e de todos aqueles que amamos. Não esqueça em nenhum momento o Deus que você tem, o poder desse Deus que está em ação dentro de você. Desde que você busque, desde que você queira, porque Ele não arromba, lembra? Abre esse portal para que Ele possa entrar e cear com você, estar com você. Experimenta esse Deus poderoso na sua vida, que você nunca mais será o mesmo. Não deixe de compartilhar esse vídeo com as pessoas que são importantes para você. Combinado, gente? Beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.